Olá pessoal, vou abordar no episódio de hoje o emaranhado de ideias, a confusão de ideias que acompanha o debate sobre as mudanças climáticas, compreendendo que quando há uma confusão de ideias, não se consegue geralmente uma ação forte, coesa, em torno de determinado assunto. E é isso que vem acontecendo nas últimas décadas no âmbito das mudanças climáticas. Neste emaranhado de ideias, vale destacar duas fontes principais. O neoliberalismo, que já é mais debatido socialmente, e o negacionismo climático, o qual eu vou abordar neste episódio. O que é um negacionismo em termos científicos? Negacionismo científico é o termo dado a uma narrativa que confronta, que se opõe a um consenso científico bem estabelecido. Ou seja, se numa determinada área da ciência há um conjunto de evidências, há uma forma de analisar fenômenos que recebe ampla adesão dos pesquisadores, e vem uma outra teoria se contrapondo a esta maneira de analisar, de entender os fenômenos, sem uma base sólida, sem uma base segura, aí se fala em negacionismo. Ou seja, o negacionismo é uma teoria que confronta uma visão predominante numa área da ciência, mas sem boa fundamentação. Nós temos vários exemplos de negacionismo científico que tem certo impacto social nas últimas décadas. Por exemplo, o negacionismo do Holocausto, que confronta a matança promovida por Hitler em relação aos judeus e a outras categorias sociais, embora haja ampla documentação, mas há uma narrativa que confronta essa ideia de que Hitler foi responsável por esta ampla matança. Outro é o negacionismo da Terra plana. Embora esta pareça uma ideia infantil, há séculos já se tem evidências mais que suficientes a esse respeito, mas o negacionismo da Terra plana ganhou destaque nas últimas décadas, especialmente nas redes sociais. O criacionismo, que é uma teoria que confronta a teoria da evolução de Darwin, né, indicando uma interferência divina em fenômenos naturais, o que é absolutamente rejeitado no campo da ciência, mas há um grupo de pessoas que acreditam nestas ideias criacionistas. Outro é o negacionismo das vacinas, que a gente viu em ação através do movimento anti-vacina, no caso da Covid, né? E a confusão gerada em torno das vacinas atrasou o enfrentamento da pandemia, né? E avalia-se que no Brasil mais de 400 mil mortes foram provocadas de forma desnecessária por esta confusão, né, que foi assumida pelo governo de então, né, e que provocou danos imensos, né, ao combate da Covid. E há o caso do negacionismo climático, que eu vou desenvolver um pouco mais. Como entender o negacionismo climático? No final da década de 1980, estava bastante bem consolidado já o consenso dos climatologistas em torno da noção de que o aquecimento global era uma realidade já naquela época e que as causas eram humanas. Surgiu então nos Estados Unidos um grupo de cientistas que se opôs a esta ideia, que afirmou que não estavam claras as evidências sobre o aquecimento global, muito menos de que as causas eram humanas. Este grupo de pesquisadores não apresentou evidências fortes contestando as evidências da climatologia e começou a semear muitas dúvidas. Mas, como veremos adiante, estas dúvidas tinham uma motivação econômica e política. Mas o que aconteceu em relação à recepção destas ideias dos negacionistas climáticos na sociedade norte-americana e mundial? Infelizmente, a imprensa abraçou a noção de que a ciência estava dividida sobre o assunto e que era preciso ouvir os dois lados. Então, toda vez que surgia um debate sobre um aspecto do clima,
A imprensa se preocupava em ouvir os cientistas que afirmavam a existência do aquecimento global e suas causas humanas, e aqueles outros cientistas, um grupo pequeno, né, que contestava esta noção. Então, por muito tempo, até o início dos anos 2020, ainda a imprensa tinha por hábito ouvir os dois lados. Isso provocou muitas dúvidas na sociedade, muita gente ficou insegura, né, acerca realmente se o aquecimento global era uma realidade ou era apenas uma visão de alguns cientistas. O livro Mercadores da Dúvida, de Naomi Oreskes e Eric Conway, que vocês veem na tela a capa em inglês, conta a história do negacionismo climático, mostrando os laços dos negacionistas com a indústria do petróleo e as outras indústrias organizadas em torno, né, da indústria do petróleo. Os negacionistas climáticos mais destacados nem eram climatologistas, explica Oreskes e Conway. Eles eram físicos e alguns deles, inclusive, vinham da fabricação da bomba atômica, ou seja, não eram especialistas no clima. Mas algo que é importante destacar. Este grupo de negacionistas do clima já havia trabalhado anteriormente em outras questões. Eles tinham se envolvido anteriormente em outras polêmicas. Por exemplo, este grupo estava envolvido com a ideia da dúvida de que o cigarro causasse câncer, de que a poluição atmosférica estivesse provocando chuva ácida, de que os clorofluorocarbonos provocassem a destruição da camada de ozônio. E, finalmente, que os gases de efeito estufa eram responsáveis pelo aquecimento global e pelo desequilíbrio climático. Em todos os casos, a tática foi sempre a mesma: semear dúvidas. E qual a razão para provocar dúvidas? Não eram razões de natureza científica. Os negacionistas, na verdade, eram financiados por poderosos grupos econômicos e apoiados por grupos políticos. Ou seja, diante das evidências trazidas pela ciência do clima no final dos anos 80 em diante, a indústria dos combustíveis fósseis articulou uma poderosa reação, um verdadeiro contramovimento das mudanças climáticas, e os negacionistas, os pesquisadores climáticos de oposição, digamos assim, eles se aliaram a este contramovimento que envolveu uma rede extensa de organizações e agentes políticos para obstruir ações concretas e minar a ciência do clima. Na síntese de Oreskes e Conway, a história dos negacionistas climáticos é a história de um grupo de cientistas que combateu as evidências científicas e espalhou confusão sobre muitas das questões mais importantes do nosso tempo. É a história de práticas que continuam até hoje, uma história sobre a negação de fatos e a mercantilização da dúvida. Outro autor, Michael Mann, diz que se trata da triste história de acadêmicos que colocaram a ciência a serviço de interesses particulares com terríveis consequências planetárias. Ajudaram a adiar soluções que deveriam ter sido adotadas há décadas e vêm sendo postergadas com enormes riscos para a espécie humana. Uma comprovação documental de que o negacionismo climático não teve a ver com dúvidas científicas e sim com interesses políticos e econômicos foi revelado em 2015, quando jornalistas investigativos norte-americanos obtiveram documentos internos de empresas petrolíferas e outras. Esses documentos revelaram que a Associação de Petróleo e Gás dos Estados Unidos sabia desde a década de 1950 que os combustíveis fósseis promoviam o aquecimento global. O setor de carvão sabia pelo menos desde a década de 60, e as concessionárias de energia elétrica e as empresas automobilísticas, como a GM e a Ford, sabiam isso pelo menos desde a década de 70. Ou seja, o negacionismo climático não tem a ver com ciência, tem a ver com interesses econômicos e políticos.
No Brasil, os intelectuais negacionistas foram sempre figuras menores, caricatas e com baixa reputação, com baixa credibilidade científica, ligados à direita radical. Incluem-se aí Olavo de Carvalho, Luiz Baldiceiro Molion, Ricardo Felício, José Carlos de Almeida Azevedo, entre outros, né? Estes autores nunca tiveram respeitabilidade científica, mas ajudaram a atrasar a luta necessária em relação às mudanças climáticas. Os estragos provocados pelo negacionismo climático são mais significativos por conta da recepção em partidos e grupos políticos. Mundialmente, quem divulga o negacionismo climático são grupos de extrema direita e certos grupos liberais e neoliberais. Nos Estados Unidos, o Partido Republicano de Donald Trump é conhecido por apoiar o negacionismo. No Brasil, ele é divulgado pelos grupos bolsonaristas, os mesmos que divulgaram o terraplanismo e o negacionismo das vacinas. Então, todos nós deveremos abrir os olhos e não entrar nesse tipo de enganação intencional que ameaça a todos nós.